Eu sou o professor Carlos Augusto Vailate. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Ministério ID, a estas videoaulas do Ministério ID. Nós buscaremos estudar hoje a disciplina Introdução ao Antigo Testamento 2, isto é, nós começaremos a ministrá-la e você é convidado a assisti-la, a participar deste programa. E além disso, eu também te convido, caso você já não o tenha feito, eu te convido a visitar todas as aulas precedentes que fizeram parte daquilo que é chamado de Introdução ao Antigo Testamento 1. Naquela ocasião, quando nós ministramos essa disciplina, trabalhamos os livros históricos, trabalhamos o Pentateuco, trabalhamos os livros poéticos e também os livros de sabedoria. E o nosso intuito hoje, juntamente com você que nos prestigia com a sua presença, é buscar refletir sobre os profetas, os livros proféticos. De forma bem tradicional, dentro do meio cristão protestante, os livros proféticos eles são classificados em duas partes, em profetas maiores e profetas menores. Essa nomenclatura não se dá ao fato de talvez Isaías ou Jeremias, que são classificados como profetas maiores, terem sido talvez mais espirituais do que Jonas ou Miqueias, que são classificados como profetas menores. Nada disso. Eles são assim classificados tradicionalmente por meio de algo que Agostinho escreve entre o IV e V séculos, denominando-os de profetas maiores ou menores. E a partir de então, na tradição da história da igreja, este nome acaba sendo incorporado dentro do arcabouço cristão de uma forma geral. Quando falamos sobre os profetas maiores, estamos simplesmente querendo dizer que eles deixaram registrado uma maior quantidade de textos proféticos. E os profetas menores, da mesma forma, eles são assim denominados, não porque sejam menos importantes ou menos espirituais do que os profetas maiores, mas porque eles nos deixaram como legado escritos proféticos em capítulos mais reduzidos, em textos muito menores. De forma bem geral é isso. Bem, hoje você será o nosso convidado, a nossa convidada, para tratarmos do livro do profeta Isaías. Como eu já te disse agora há pouco e gostaria de lembrá-lo, se você não visitou a Introdução ao Antigo Testamento 1, você é incentivado a fazê-lo, a fim de que você possa ter toda essa obra introdutória aos 39 livros que compõem o Antigo Testamento, a partir da perspectiva cristã protestante, você possa tê-los claros e você possa estudá-los de uma forma mais detalhada, e eu tenho certeza de que isto será uma grande bênção para a sua vida, ok? Bem, mas então, conforme nós prometemos, vamos falar hoje sobre o livro do profeta Isaías. Bem, quando nós falamos sobre o profeta Isaías, o livro ele tem este nome em razão do seu autor. O livro tradicionalmente ele é atribuído a Isaías, cujo nome hebraico é Esaiahu, e que tem um sentido básico de o Senhor ou Yahvé é a salvação. Quando falamos sobre isso, nós já percebemos logo de cara que o livro do profeta Isaías, fazendo jus ao seu nome, ele aponta, por exemplo, para o tema da salvação, ou seja, a salvação vem do Senhor. Não somente a salvação nacional, no sentido de livramento ou libertação de Israel dos seus inimigos, mas também no sentido de um livramento pessoal ou da salvação individual. Haja vista o fato de livros como o do profeta Isaías conterem um grande conteúdo messiânico, conforme nós teremos a possibilidade, a oportunidade de explorarmos juntos a partir desse nosso encontro. Quando nós falamos sobre a autoria, ou sobre o autor, mais precisamente falando, nós vemos que o texto descreve o profeta Isaías como sendo filho de Amós, marido de uma profetisa e, na verdade, também pai de 2 filhos que deveriam ser sinais para a nação de Israel. Essas informações nós encontramos em Isaías no capítulo 1 e versículo 1 e também em Isaías capítulo 8, versículos 3 e 18. As tradições judaicas, de uma forma geral, elas acabam indicando que Isaías era primo do rei Uzias e acabam também apontando para o fato de que ele teve uma morte muito trágica, ou seja, ele acabou morrendo cerrado ao meio por meio do rei iníquo Manassés. Quando falamos sobre isso, é importante os nossos queridos participantes destas videoaulas terem em mente que essa informação não está clara nas Escrituras. Alguns entendem que a referência a muitos que foram cerrados no meio
no famoso capítulo de Hebreus 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, essa ideia de que algumas pessoas teriam sido cerradas no meio por causa da sua fé, do seu relacionamento com Deus, envolveria, por exemplo, o caso do profeta Isaías. Nós não temos como mensurar isso de forma muito clara com base nas Escrituras, mas esse tipo de informação aparece em textos que falam, por exemplo, sobre a ascensão ou sobre o martírio do profeta Isaías. Todavia, é importante ressaltarmos para você que nos assiste, para o nosso querido telespectador, que esse tipo de texto, esse tipo de assunto sobre Isaías ter hipoteticamente sido cerrado ou não ao meio, ele faz parte de textos apócrifos ou pseudepígrafos. Isso não está presente em nenhum momento, de forma clara, pelo menos apontando o profeta Isaías, nem no livro do próprio profeta Isaías, e nem em textos como Hebreus, no capítulo 11, por exemplo. Essa dica é muito importante, é importante que você faça suas anotações e que tenha isso muito bem claro na sua mente. Conforme vamos estudando o livro do profeta Isaías, nós podemos ver nele pelo menos uma divisão, grosso modo, uma divisão tríplice. Por exemplo, quando nós vamos para os capítulos 1 a 35 do profeta Isaías, nós vemos que esses capítulos eles nos trazem várias profecias de condenação, ou seja, Yahvé, o Deus de Israel, ele traz uma série de juízos, uma série de julgamentos com relação ao povo, e é importante aqui frisar, não somente contra o seu próprio povo, o povo da aliança, o povo de Israel, mas vários juízos, várias palavras proféticas condenatórias também são desferidas contra povos que não têm nada a ver com Israel. Por exemplo, nós podemos ver entre os capítulos 13 a 23 o julgamento de várias nações devido à sua independência orgulhosa, ou por terem maltratado Israel, ou por terem agido de uma forma ímpia, de uma forma violenta, não somente com Israel, mas também com outros povos. Por exemplo, vamos citar uns exemplos que estão ali presentes entre os capítulos 13 a 23 de Isaías, visto que isso é muito importante para a nossa compreensão introdutória deste importante livro profético. Nós vemos, por exemplo, que nações como a Babilônia, como a Síria, como a Filístia, Moabe, Síria, próprio Israel, a Etiópia, o Egito, mais uma vez a Babilônia, mais adiante é mencionada, Edom, Arábia, Jerusalém e Tiro, entre 11 e 12 nações aí, 11 e 12 povos, são citados como povos que acabam recebendo um duro juízo de Deus contra as suas nações, contra os seus comportamentos. Cabe aqui fazermos uma importante observação. Nós sabemos, quando lemos as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, quando nós as lemos, que Deus ele é visto como Deus de Israel. Agora, é interessante vermos que Deus também se vê no direito, como sendo o criador do mundo e de todas as coisas, de julgar nações que não são as nações do pacto. Não são Israel, são outros povos, como vimos, Edom, Babilônia, Tiro, Sidom e vários outros lugares. Deus faz isso porque, como governador soberano do universo, ele se vê no direito legítimo de punir aquelas nações que muitas vezes são idólatras, o desobedecem, maltratam seu povo de Israel, são violentas nas suas ações, são injustas nas suas transações ou relações comerciais e assim sucessivamente. Anote também essa observação porque ela é muito importante para a nossa compreensão introdutória do livro de Isaías. Conforme nós vamos continuando o nosso estudo, nós vamos verificando que uma segunda parte do livro de Isaías, ela versa sobre profecias de confirmação, isto é, profecias de cumprimento histórico. Tudo aquilo que é prometido nos capítulos precedentes ou anteriores de Isaías, conforme mencionamos, acabam tendo um cumprimento posterior histórico. E isso nós vemos, por exemplo, entre os capítulos 36 a 39 do livro do profeta Isaías. Em terceiro e último lugar, nós vemos também profecias de consolação, que são mais especialmente delineadas entre os capítulos 40 a 66. Se em alguns capítulos precedentes de Isaías, o povo de Israel, ele é punido, ele é julgado, ele é condenado por Deus pela sua idolatria e pelo seu comportamento ímpio, nós veremos entre os capítulos 40 a 66 especialmente, que Deus lhes dá um consolo, lhes dá um bálsamo, né? Lhes dá um refrigério para a sua alma, caso eles, obviamente, se arrependessem, sob a condição do arrependimento, algo que é também extremamente importante para a nossa compreensão introdutória de Isaías. No que tange a autoria do livro de Isaías, é interessante vermos que até o finalzinho do século XVIII, para sermos mais precisos,
até aproximadamente 1775, século este, que é bom lembrarmos, envolve a época do surgimento do iluminismo na Europa, na França, na Alemanha, na Inglaterra, o que depois é passado para outros países do continente americano e, enfim, atravessam todo o mundo. Com a influência do iluminismo, nós vemos a autoria, por exemplo, do profeta Isaías ser questionada, né? Lembramos que até o final do século XVIII, melhor dizendo, ela era aceita de uma forma geral, mas com o surgimento de um contexto iluminista, nós vemos isto ser questionado. Outra observação aqui cabe para nós exemplificarmos o que estamos querendo dizer. Quando falamos do iluminismo, estamos falando sobre um importante movimento intelectual que surge na Europa, conforme mencionamos, e que via na razão a referência para todas as coisas. Então, tudo aquilo que não passava no escrutínio da razão, pelo crivo da razão, por exemplo, os milagres e vários outros elementos sobrenaturais, eles eram descartados como elementos míticos, como elementos lendários e assim sucessivamente. Então, é esse contexto iluminista e pós-iluminista que, por exemplo, irá fazer críticas contundentes contra, por exemplo, a autoria isaiânica, ou a autoria do profeta Isaías. Conforme nós vamos lendo, por exemplo, essa perspectiva crítica, nós descobrimos que os críticos do livro de Isaías, por exemplo, no que tange a sua autoria, eles irão classificar o livro em pelo menos 3 autores. Primeiramente, nós teríamos aquilo que os críticos chamam de proto-Isaías, que compreende os capítulos 1 a 39 de Isaías. Segundo os críticos, o próprio profeta Isaías teria escrito todo este trecho deste livro, entre os capítulos 1 a 39. Depois nós temos aquilo que é chamado pela crítica de Deutero-Isaías, que compreende os capítulos 40 a 55, Deuteros em grego quer dizer segundo, né? Ou seja, um segundo Isaías, um outro autor, talvez um discípulo de Isaías, uma pessoa que gostasse de Isaías, mas não necessariamente o próprio Isaías, teria escrito esse segundo trecho, essa segunda divisão de Isaías. E um terceiro autor, ou um terceiro conjunto de autores, ele é chamado de Trito, ou terceiro Isaías. E ele teria escrito, segundo essa mesma opinião crítica, os capítulos de número 56 até o número 66. Essa é uma perspectiva crítica de uma forma geral. Por que esse criticismo surge, por exemplo? Um dos principais motivos que levam a esses autores dessa crítica isaiânica a comporem essa divisão tríplice, por exemplo, envolve a questão da referência feita a Ciro em capítulos como 45 de Isaías, né? Como Ciro, ele é mencionado, Ciro, rei persa, o rei medo-persa, ele é mencionado na profecia isaiânica cerca de 150, 170 anos antes de existir, antes de vir ao mundo. Muitos críticos entenderam que isso não poderia ser verdadeiro, de modo que esse trecho sobre a vida e a vinda do rei Ciro, que seria inclusive o libertador de Judá, do cativeiro, isso só poderia ter sido um vaticínio ex eventum, isto é, uma expressão latina que quer dizer uma profecia feita após o cumprimento. E nesse caso, não teria sido o profeta Isaías que a teria escrito, mas um outro profeta ou um outro autor que seria um discípulo, um admirador de Isaías que teria escrito. Ou seja, muitas vezes o que está por trás dessa perspectiva crítica da autoria é um posicionamento mais liberal ou incrédulo, para falarmos aqui no português correto. Todavia, conforme nós vamos estudando o texto de Isaías, nós descobrimos que aquilo que os críticos chamam de múltiplos autores, né, o proto-Isaías, o deutero-Isaías ou o trito-Isaías, na verdade pode muito bem ter sido obra de um único autor, conforme nós cremos e entendemos que é o próprio profeta Isaías, mas que Isaías ele teria sido simplesmente versátil no seu estilo literário. Ele teria empregado termos de juízo, especialmente como nós mencionamos nos primeiros 39 capítulos de Isaías, e posteriormente ele teria dado um tom mais de consolo conforme Israel se arrependia, se voltava para Deus, para os seus caminhos e assim sucessivamente. Ou seja, não, a leitura de Isaías, ou o contexto de Isaías como um todo, não exige que vejamos 2, 3 ou múltiplos autores para o corpus isaiânico, para o texto de Isaías, para os 66 capítulos de Isaías. Então,
essa crítica, embora muito hoje bem empregada ou citada pelos eruditos de Antigo Testamento de um modo geral, e muito presente, especialmente na ala liberal, ela não necessariamente faz jus ao testemunho, ao texto e à versatilidade escriturística que Isaías, o profeta Isaías, pode ter empregado quando da elaboração do seu texto. Conforme nós vamos continuando, nós vamos ver agora outra questão importante que envolve o cenário histórico, né? A época em que Isaías ele teria escrito o livro que leva o seu nome. Tradicionalmente, entende-se que Isaías foi escrito entre os anos 740 a 680 a.C., ou seja, de meados do século VIII até quase finalzinho do século VII, isso bem aproximadamente. Isaías, ele profetizou durante cerca de 60 anos aproximadamente, desde antes da morte do rei Uzias, que se dá em torno do ano 740, até algum tempo depois da morte do rei assírio Senaqueribe em 681. Se depois vocês puderem ler textos como Isaías capítulo 1, versículo 1, Isaías capítulo 6, versículo 1, ou Isaías 37, versículo 38, vocês serão situados de uma forma um pouco mais detalhada nesse aspecto. No que tange ao cenário político, há outras observações também importantes a fazermos. Do ponto de vista internacional, o cenário em que Isaías profetiza é um cenário de ascensão do poder assírio, né? Os assírios eles estavam presentes, dominando boa parte do mundo. Portanto, esse período era um período de instabilidade econômica, política e social, não somente para Israel, mas também para vários outros povos que, de uma forma geral, estavam sendo ameaçados aí pela hegemonia bélica, política, militar, de uma forma geral, da Síria. Do ponto de vista nacional, nós descobrimos que a época em que Isaías vive e escreve o seu texto é também uma época de opressão e caos, conforme nós já mencionamos, e o Reino do Norte ele havia se deteriorado de uma forma geral depois do período áureo do líder do rei chamado Jeroboão II. Judá acabara também declinando sob o reinado do idólatra rei Acás, e muitas alianças acabaram sendo estabelecidas com potências estrangeiras a fim de protelar esta sujeição total à Síria, que era uma potência que naquela época, conforme acabamos de dizer, já estava em franco crescimento. No que tange à condição espiritual, é importante vermos algo muito interessante para aquela época e que também diz respeito à nossa vida nos dias de hoje. Na época em que Isaías profetiza, reis como o rei Acás, por exemplo, contribuíram para a decadência moral e espiritual do povo de Israel, fazendo-os adorar outros deuses, serem idólatras e virarem as suas costas para o Deus de Israel, para o Deus da Bíblia, o único Deus, né, dentro do monoteísmo israelita. Isso nos traz uma importante lição nos dias de hoje. Quando falamos sobre ter reis ou monarcas ou presidentes no nosso contexto, né, tementes a Deus, isso é importante, termos princípios bíblicos que venham reger uma nação, um povo. Isso não significa que um presidente crente, cristão, evangélico será necessariamente melhor do que um presidente ímpio, não é nada disso. Não somos românticos ou cremos nessa utopia, mas a questão é que reis que temem a Deus ou que buscam a presença de Deus, eles têm uma propensão maior de acabarem orientando o povo pelo caminho correto no qual eles devem andar. Aliás, Paulo irá nos dizer, pulando do Antigo para o Novo Testamento, que devemos orar pelos reis, pelos príncipes, pelos governadores, aqueles que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E essa é uma questão muito importante, porque conforme vimos, Acás, ele foi um rei que ele trouxe muitos problemas, não somente sociais, culturais, mas extremamente e acima de tudo espirituais, de decadência espiritual para o povo de Israel. Bem, conforme nós vamos continuando a analisar todo o texto de Isaías, nós verificamos também que, depois de Acás, um rei ele trouxe um refrigério espiritual para Israel naquele contexto. Estamos nos referindo ao rei Ezequias, que fez uma série de reformas ali no contexto de Judá, por exemplo, tirando os altares de Baal, dos Baalins, aquela imagem que você talvez se lembre de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, da serpente que Deus usou para, na verdade, abençoar os israelitas quando forem incrédulos e foram picados pelas serpentes. Aqueles que olhavam com fé para a serpente, eles eram ali curados, né?
Só que isso acabou se tornando depois num elemento de idolatria, conforme lemos em textos como 2 Reis 18, que é paralelo ao texto de Isaías. Então Ezequias foi um rei que acabou proporcionando importantes reformas espirituais e morais no meio do povo de Israel, na época em que o livro do profeta Isaías, na época em que o profeta Isaías vive. Conforme vamos avançando no nosso estudo, nós vemos alguns profetas contemporâneos de Isaías que às vezes nós não percebemos eles quando nós lemos o texto bíblico. E cabe aqui nós compartilharmos estas importantes, relevantes informações com você, nosso querido telespectador, telespectadora do programa ID. Profetas como Miqueias, por exemplo, eles estão presentes e vivem num contexto mais ou menos, contexto histórico, mais ou menos paralelos ao de Isaías. Então, o profeta Miqueias, por exemplo, ele acaba profetizando e tendo seu ministério na parte campesina, campestre ou rural de Judá, ao mesmo tempo em que, paralelamente, Isaías ele ministra a corte real no contexto de Judá. Então, Miqueias ele prega num contexto paralelo. Além dele, nós vemos também o profeta Oséias, que complementou o ministério do profeta Isaías em Israel, especialmente durante a primeira parte do seu ministério. Então podemos ver que Isaías ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou mais na corte, Miqueias trabalhou mais no campo e, paralelamente, profetas como Oséias também trabalharam paralelamente na sua época. No que tange aos objetivos do livro do profeta Isaías, nós poderíamos, de uma certa forma, resumi-los em dois motivos ou dois objetivos principais que explicam o porquê do livro do profeta Isaías ter sido escrito. E estes propósitos, estes objetivos, poderão ser resumidos por meio de duas expressões que são recorrentes, muito presentes no livro do profeta. São elas a expressão santo de Israel e também é uma referência ao sofrimento vicário do servo do Senhor. Quando falamos sobre a questão da ideia do Santo de Israel, nós percebemos que isso aponta para um dos atributos ou uma das características de Deus. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, como nós muitas vezes ouvimos e lemos nas Escrituras, mas ele também é um Deus santo. E a raiz da palavra hebraica, kadosh, que tem como seu correspondente o grego hagios, santo, envolve não somente aquela ideia de não estar misturado com o pecado, de ser puro, mas a ideia é que Deus ele é totalmente outro. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o suzerano, nós somos os seus vassalos. Ele é infinito, nós somos finitos. Então, o termo santo, ele aponta para a transcendência divina. Deus, ele é totalmente outro, está muito além de nós, réis seres humanos, seres mortais. Ao mesmo tempo, quando falamos sobre o sofrimento vicário do Messias, que aparece também em alguns capítulos de Isaías, especialmente a partir do capítulo 41, até a famosa perícope, a famosa passagem do servo sofredor, que é Isaías 52:13 a 53:12, nós verificamos que Deus ele não é apenas santo, mas ele é um Deus que nos ama. E que para o problema do pecado, ele forneceu um remédio, e o remédio foi o Messias, a quem nós, cristãos, entendemos ser Jesus de Nazaré. Então essas informações e tantas outras especialmente relevantes e importantes, nós as encontramos, as descortinamos, as descobrimos quando lemos os 66 capítulos desse maravilhoso livro do profeta Isaías. Conforme nós vamos estudando ainda mais o texto, nós vemos algumas tônicas importantes no livro de Isaías, algumas teologias, algumas ênfases, algumas peculiaridades isaiânicas, se é assim que podemos denominá-las, e que também queremos compartilhá-las com você. Por exemplo, nós temos em Isaías uma profecia de longo alcance, né? Nós temos uma teologia ou uma profecia que tem um conteúdo teológico muito forte e de longo alcance. As profecias de Isaías, só para vocês terem uma ideia, elas vão desde a situação catastrófica, trágica de Israel na época entre o 8º e 7º séculos antes de Cristo aproximadamente, passando pela queda do Reino do Norte e do Sul, né? Israel na parte do Norte e Judá na parte do Sul, passa pelo exílio, por exemplo, da Babilônia, onde Judá é levada cativa por causa do seu pecado de idolatria e por não ter guardado os sábados, por exemplo, passa pelo regresso
de Judá, sua terra, promovido pelos persas, especialmente pelo rei persa ou medo-persa, citado agora há pouco, o rei Ciro, que foi um instrumento de Deus para libertá-los, até a vida e a vinda, ou melhor dizendo, do Messias, a quem nós entendemos ou identificamos como sendo Cristo. Então, todos esses elementos e vários outros correspondentes à era messiânica, eles estão presentes no livro do profeta Isaías. No que tange algumas terminologias ou expressões que nós agora há pouco mencionamos, voltando ao termo Santo de Israel. Esse termo ele é muito importante para Isaías. Tanto é que a expressão Santo de Israel, ela aparece simplesmente 25 vezes em todo o livro do profeta. Um termo que raramente é usado em outros livros. Para Isaías, Deus, conforme mencionamos agora há pouco, ele é santo. E por isso as suas ordens devem ser obedecidas. As suas profecias, elas devem se cumprir. Aquilo que ele diz é uma palavra divina que deve ser de fato levado a sério. Ele é um Deus santo. E ele não somente é santo, mas ele exige santidade especialmente do seu povo, o seu povo de Israel, no conceito da antiga aliança. E por que não dizer, nós cristãos, nós, Igreja de Cristo, que esse Deus Santo também é o Deus Santo da igreja. E ele deseja que eu e você tenhamos uma vida santificada e que buscamos seguir os seus ditames, obedecer a sua palavra, sermos novas criaturas, para que o nome dele seja glorificado e de fato as pessoas vejam, saibam que o Santo de Israel não é santo apenas no nome, não apenas na Escritura, mas ele é santo de verdade, a tal ponto de os seus seguidores, eu e você, se comportarem de forma santificada como o próprio Deus nosso assim o faz. Mas, voltando ao texto, nós verificamos que não apenas a expressão Santo de Israel, uma outra expressão interessante também aparece no livro do profeta Isaías, que é a expressão o Senhor dos Exércitos. É uma expressão que você já deve ter ouvido, uma expressão conhecida. Essa expressão Senhor dos Exércitos, só para você ter uma ideia, ela aparece cerca de 54 vezes entre Isaías capítulos 1 a 39. E depois ela vai aparecer cerca de 6 vezes entre os capítulos 40 a 66, ou seja, é uma expressão muito importante. Então, a santidade e o poder de Deus, ou seja, ele é o Senhor dos Exércitos, porque ele é um Deus poderoso, a santidade e o poderio de Deus, de Yahvé, andam juntas. Nós não podemos separar estes dois aspectos da divindade ou do Deus de Israel, Deus da igreja, o Deus retratado nas Escrituras. Conforme nós vamos andando um pouco mais adiante, nós vemos uma outra terminologia importante no livro do profeta Isaías. Estou me referindo à expressão Redentor de Israel, que aparece entre os capítulos 41 a 63 do livro do profeta. E esse nome ele é usado aproximadamente 13 vezes quando se refere a Deus como sendo o Redentor de Israel. E esse dado é importante. Essa expressão Redentor de Israel, ela nos traz algumas importantes lições também no que tange a nós cristãos em aspectos soteriológicos. O nome Redentor em hebraico, ele vem do verbo hebraico Gaal. Gaal quer dizer redimir, libertar, livrar, de onde vem o termo Goel. Goel é o Redentor ou o Libertador. Deus ele é chamado várias vezes, conforme nós vimos no livro do profeta Isaías, em outros textos proféticos também, mas especialmente Isaías, ele é chamado algumas vezes de Goel Israel, ou seja, o Redentor de Israel. E Deus é assim chamado não somente porque ele libertou Israel fisicamente das lutas contra os assírios, contra os babilônios, usando Ciro, por exemplo, e não somente porque Deus lhes conferiu a Israel vários livramentos físicos, mas porque em Isaías, conforme nós já vimos e veremos agora há pouco, nós encontramos também várias profecias messiânicas. Então, não somente o próprio Deus Pai, o Deus de Israel, ele é o Goel, né, o libertador, o redentor de Israel, mas na pessoa de Jesus Cristo, dentro do nosso conceito de trindade, nós descobrimos também que Deus, na pessoa de Jesus,
Ele é o nosso Redentor, é aquele que morre na cruz pelos nossos pecados e aquele que provisiona ou possibilita a salvação para todo aquele que, pela graça, crer em Cristo e por esta mesma graça permanecer nele, crendo até o final da sua vida. Então, você que está nos assistindo, permaneça firme na sua fé em Cristo e que Deus sustente sempre o seu caminhar na presença dele. Conforme nós vamos continuando a estudar o nosso texto, nós descobrimos outras coisas também importantes. Nós vemos também o termo Salvador, que aparece algumas vezes no livro do profeta Isaías, a palavra Salvador, que é derivada do verbo hebraico Yashá, de onde vem, por exemplo, o nome de Jesus, Yeshua. Sabemos que Jesus em si é um nome helenizado, né? Jesus vem do grego Jesus, mas o termo original é Yeshua, e que por sua vez é derivado do verbo hebraico Yashá. Yashá tem como seus sentidos básicos, fundamentais ou basilares, o sentido de curar, o sentido de salvar. Então, quando nós lembramos da ideia de que Deus ele é o Salvador de Israel, aliás, isso está no próprio nome do profeta Isaías, né, que aponta para a salvação do Senhor. Nós não devemos nos esquecer, enquanto cristãos, quando lemos o Antigo Testamento, especialmente o livro de Isaías, que essa descrição de Deus como Salvador de Israel aponta para o futuro Jesus que viria e que a partir da nossa ótica já veio, e que, mais uma vez, conforme mencionamos, viria este mundo, viveria, faria vários milagres, morreria na cruz por nós, ressuscitaria ao terceiro dia e seria assunto aos céus. Então o termo Yashá fala sobre Jesus que salva e que cura. E eu não sei se você parou para prestar atenção, mas durante boa parte do ministério de Jesus na Terra, os seus chamados 3 anos e meio aproximadamente de ministério público, ele os passa a maior parte do tempo não só ensinando, mas curando as pessoas, exorcizando demônios e assim por diante. Curiosamente, no nome de Jesus, Yeshua, nós temos o cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. Ele vem para curar as pessoas, para libertá-las de males, de demônios e, acima de tudo, para salvá-las do pecado, de Satanás, do inferno e da ira vindoura de Deus sobre os impenitentes. Isso é interessante, não é? Pois essas riquezas e tantas outras estão presentes no maravilhoso livro do profeta Isaías. Bem, mas continuando o texto do profeta Isaías, algumas pinceladas que estamos dando, porque a nossa intenção não é destrincharmos cada detalhe, visto que é uma matéria introdutória, né? Mas estamos passando alguns elementos introdutórios importantes, você já deve ter percebido, e você é encorajado depois a pesquisar bons livros de introdução ao Antigo Testamento, ou de teologia do Antigo Testamento, que irão ajudá-lo a se aprofundar nesse aspecto, ok? Bem, nós temos algumas, além de todos os temas que nós já mencionamos, e foram vários, nós temos algumas sólidas confirmações proféticas de Isaías, alguns elementos que apontam para a credibilidade do ministério profético isaiânico, do profeta Isaías. Por exemplo, apesar dos milagres não serem tão grandes ou profundos ou em quantidade grande no livro do profeta Isaías, nós descobrimos, por exemplo, que alguns milagres, alguns feitos notáveis estão presentes nesse livro. Por exemplo, nós vemos o oferecimento de um sinal a Acás em Isaías no capítulo 7, versículos 11 e 14 em diante, de onde virá uma profecia importante, messiânica. Vemos uma referência à destruição do exército assírio em uma noite. Isso aparece em Isaías no capítulo 37. Vemos o retrocesso de 10 graus do relógio de Acás, quer dizer, o tempo voltou atrás, naquele contexto quando o rei Ezequias é curado, você deve se lembrar disso, né? E vemos, consequentemente, no próprio capítulo 38, de Isaías, a cura do rei Ezequias. São milagres que confirmaram a soberania de Deus sobre os deuses estrangeiros. Porém, conforme nós vamos lendo o livro do profeta Isaías, nós descobrimos que ele não é composto apenas de milagres, não é mesmo? Ao lermos, por exemplo, capítulos como o capítulo 1, o capítulo 5 e o capítulo 54, nós descobrimos um triste e lamentável cenário de apostasia por parte do povo de Israel.
Então Isaías, infelizmente, ele não nos revela, não nos traz apenas profecias ou narrativas que falam sobre milagres ou sobre bênçãos. Nós temos também períodos de decadência espiritual, conforme mencionamos já alguns minutos atrás, e que estão presentes nesses capítulos. E veremos, daremos uma olhada um pouco mais pormenorizada sobre eles. No que tange ao capítulo 1, por exemplo, capítulo 1 de Isaías, é bom lembrar, quando nós o lemos, nós descobrimos que na primeira visão do profeta Isaías, os israelitas, o povo de Israel, eles se tornaram tão corruptos, se tornaram tão afastados de Deus, se extraviaram tanto de Deus, que Deus os chama de Sodoma e Gomorra. Isso no capítulo 1, versículo 10 de Isaías. Ou seja, nós lembramos que as cidades de Sodoma e Gomorra, conforme o relato de Gênesis, ali nos capítulos 18, 19 em diante, foram destruídas pelo seu tamanho pecado que subiu até a presença de Deus. E para termos uma ideia, os termos fortes que Isaías emprega, nós vemos Deus, por meio do profeta Isaías, comparando Israel, os pecados de Israel aos pecados de Sodoma e Gomorra, na época em que Isaías escreve o seu livro. Conforme vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, dentro deste cenário de apostasia que nós mencionamos agora há pouco, que é uma das tônicas de Isaías, nós verificamos que há no capítulo 5, um cântico de lamento sobre Israel como uma vinha que desapontou a Yahvé, uma vinha que não produziu uvas boas, mas apenas produziu uvas bravas. Em vez do fruto da justiça, foi encontrado apenas frutos, se é que podemos denominá-los frutos, de iniquidade por parte de Israel. Mais adiante, conforme vamos para o capítulo 54 do profeta Isaías, descobrimos que o Senhor reconhece Israel, chama Israel como a sua esposa e a vê como uma esposa infiel, que o abandonou. Esse tema da esposa, desse simbolismo, dessa analogia com Israel e a esposa, nós veremos depois que reaparecerá, por exemplo, no livro do profeta Oséias. Então, Deus, ele deixa a sua esposa infiel Israel como uma viúva. Nós vemos isto em Isaías, no capítulo 54, versículo 8. Então, todos estes cenários, Israel comparado a Sodoma e Gomorra, comparado a uma vinha brava, que não dá bons frutos, e comparado a uma esposa infiel, mostram o tamanho cenário de apostasia contra o qual o profeta Isaías teve que se pronunciar como um porta-voz de Deus, como um profeta de Deus. Conforme nós vamos continuando os nossos estudos, nós descobrimos que uma outra tônica, e que tem relação com esta que nós demos agora, presente no livro do profeta Isaías, ela aponta para a ênfase dada à retidão e à justiça. Isaías ele enfatizou energicamente a necessidade de o povo de Israel ter um coração reto e também apontou também para a necessidade de uma justiça social. Conforme nós vamos lendo o livro do profeta Isaías, nós vemos várias vezes os termos hebraicos como tzedek, que tem relação com tzedakah, a ideia de justiça, de praticar a justiça. Tzedek tem relação com a retidão, tzedek e tzedakah, e justiça tem relação com a palavra hebraica mishpat. Então, esses termos, para termos uma ideia, eles são usados aproximadamente cerca de 80 vezes no livro do profeta Isaías, mais do que em qualquer outro livro da Bíblia, com exceção dos Salmos. Quando falamos de justiça ou de retidão, nós descobrimos, conforme mencionamos agora há pouco, mais uma vez, que Deus, por ser santo, ele exige uma atitude correspondente do seu povo. Ele exige retidão, ele exige justiça por parte do povo de Israel. E cá entre nós, você que é brasileiro ou você que é de um país de fala portuguesa que está vendo esse vídeo, você sabe que aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos passado por inúmeros escândalos, especialmente em Brasília, questões que envolvem a Lava Jato, problemas ético-morais muito graves no nosso Congresso, no meio da nossa política. E será que o Congresso brasileiro, ou muitos de nós brasileiros, passaríamos no crivo da santidade do Senhor? Não nos esqueçamos de que aquilo que Deus fala para Israel por meio do profeta Isaías, exigindo do seu povo retidão e justiça no trato com as pessoas, é aquilo que Deus exige de mim e de você enquanto igreja. Então não se esqueça dessa dica, porque ela é extremamente importante para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso crescimento enquanto cristãos e cristãs. Bem, mas voltando ainda à nossa introdução ao livro do profeta Isaías, quanta coisa boa já vimos até agora, né? Mas
nós veremos que há muitos outros assuntos ainda importantes e pertinentes. Um outro assunto extremamente importante no livro do profeta Isaías, ao qual tocamos agora bem en passant, bem por cima, bem superficialmente, envolve a ideia da referência ao nascimento virginal. Isso, você sabe, estou me referindo àquele texto de Isaías no capítulo 7, versículo 14. Essa profecia é a profecia que envolve o surgimento do Emanuel, né? Deus conosco. Aliás, a palavra Emanuel não é uma palavra grega, é uma palavra hebraica, né? Im-anu-el, ou seja, conosco Deus. Deus é conosco, Ele é conosco. Conforme lemos depois a explicação desse próprio termo, que aparecerá, mas em grego, em Mateus, no capítulo 1 e versículo 23. Bem, essa profecia sobre o nascimento, né, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, ela tem sido motivo de muitos e acalorados debates no meio acadêmico, né? Não somente no meio acadêmico cristão, mas no contexto judaico-cristão. Muitos têm entendido que essa profecia ela tem tido um duplo cumprimento. Ela tem se cumprido no contexto do século VIII, entre os séculos VIII e VII, antes de Cristo, na época de Isaías, no contexto ali do rei Acás, né? E ao mesmo tempo ela teve um segundo cumprimento, um cumprimento posterior, na vida e na vinda também do Messias, isto é, do Senhor Jesus Cristo, conforme vemos relatado no texto já citado de Mateus, no capítulo 1 e no versículo de número 23. Conforme nós vamos estudando esse texto, um dos assuntos que mais tem gerado polêmica no que tange a esse texto de Isaías 7,14 diz respeito à palavra hebraica alma, que aparece ali, e que muitos vão dizer que essa palavra não se refere necessariamente a uma virgem, mas pode se referir a uma mulher jovem, não necessariamente virgem, pode ser uma mulher jovem e casada, e embora isto seja verdade, nós devemos aqui dizer que a palavra alma também é usada para se referir a uma virgem. Quando lemos, por exemplo, o emprego disso no contexto de Rebeca e por outros termos que aparecem, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulos 24, 25, ali em diante, né? E o mais curioso é que quando os judeus de Alexandria no Egito, entre o terceiro e segundo séculos aproximadamente, verteram o texto hebraico para o texto grego, o que é chamado de Septuaginta, a tradução dos 70, eles traduziram a palavra alma pelo grego partenos. Quando falamos sobre o termo grego partenos, nós descobrimos que o seu sentido básico e fundamental é virgem. E é esse termo que aparece, por exemplo, ali no Evangelho de Mateus, já citado por nós mais de uma vez, no seu capítulo 1 e no versículo 23. Eis que a virgem conceberá, né, partenos. Isso aponta para o nascimento miraculoso de Jesus que se daria por meio de Maria, que nascimento este que não se daria e não se deu por meio do relacionamento dela com José, visto que ela concebeu, Maria, concebeu a Jesus miraculosamente como obra do Espírito Santo. Muitos judeus, eles têm questionado a tradução do termo grego partenos como uma tradução do termo hebraico alma de Isaías 7,14, dizendo que essa tradução de partenos é uma tradução cristianizada, uma tradução que foi corrompida. Todavia, cabe-nos lembrar que quando os judeus verteram o hebraico alma para o grego partenos, eles o fizeram entre o século III a II a.C. Portanto, pelo menos um século e meio de surgir, de nascer o primeiro cristão no mundo. Isso significa que a palavra de Deus, como inspirada que é, não poderia ter errado nesse aspecto. Ao verter, né, por exemplo, alma, o hebraico, pelo grego partenos na Septuaginta, e Mateus seguiu essa mesma tradução depois, no primeiro século, entre os anos 60 e 70, quando, de forma bem tradicional, foi escrito o Evangelho, que leva o seu nome, quando ele usa o termo partenos, que refere-se à Virgem, no contexto de Mateus, capítulo 1. Bem, conforme nós vamos andando um pouco mais adiante, nós temos alguns outros temas também um pouco controversos ou polêmicos, como esse de Alma, da Virgem de Isaías 7,14. Um outro tema que também nós encontramos diz respeito, por exemplo, à queda de Lúcifer, que muitos encontram no chamado capítulo 14, especialmente entre os versículos 4 a 20, né, o capítulo 14 de Isaías, especialmente entre os versículos 4 a 20. Uma outra referência importante que vemos, e já mencionada por nós, diz respeito ao servo sofredor, de Isaías 52, 13 a 53, 12.
Esse texto, ele se refere, ou ele tem se referido, ele tem recebido, melhor dizendo, ao longo da história da interpretação judaico-cristã, algumas interpretações. Quem é aquele servo sofredor que foi moído pelas nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quem é esse indivíduo? Algumas interpretações básicas têm sido dadas a esse texto. Uma delas, a mais clássica pelos judeus, não é compartilhada pelos cristãos, envolve Israel. Ou seja, o servo sofredor de Isaías 52:13 a 53:12 teria sido Israel, que ao sofrer várias vezes ao longo da sua história, especialmente no contexto do exílio, de alguma forma misteriosa estaria expiando o pecado ou perdoando os pecados do mundo. Essa é uma das explicações tradicionais mais clássicas do judaísmo, não é uma interpretação cristã, reitero. Uma segunda interpretação, mais complicada, eu diria, vê o servo sofredor como sendo o próprio Isaías. Algo que é complicado a dizer aqui, porque Isaías, ele mesmo disse que ele era um homem puro e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Como que ele poderia levar o pecado das pessoas? Finalmente, uma terceira interpretação diz que este servo sofredor é o Messias. Alguns judeus compartilham desta interpretação. Todavia, grande parte deles veem esse Messias como ainda vindouro, ele ainda se manifestará na sua primeira vinda. Nós cristãos, contudo, vemos este Messias como sendo uma referência a Jesus, que já veio a este mundo na sua primeira vinda, quase 2000 anos atrás, e a qualquer momento destes está prestes a voltar para buscar a sua igreja, para levá-la, ou para levar-nos, visto que somos parte dela, ao céu. Bem, de uma forma geral, além disso, nós temos uma grande cristologia em Isaías, conforme nós mencionamos agora há pouco, né? Uma grande ênfase é dada ao Messias como homem nascido da mulher, nascido virginalmente. O caráter do Messias, ele seria humilde, seria justo para com as nações. Todos esses dados aparecem em Isaías. A obra do Messias, né, ele é apresentado como tendo um precursor no deserto, em Isaías capítulo 40, veremos que isso se cumpre depois com João Batista. Enfim, uma série de outras coisas ocorrerão, há uma grande ênfase também cristológica em Isaías. Bem, por hoje é só. Espero que você tenha sido abençoado ou abençoado com estas aulas e eu quero convidá-lo, desde já, convidá-la a participar da nossa próxima aula, que, dando continuidade aos livros proféticos, nós buscaremos falar sobre outro profeta importante, que é o profeta Jeremias. Você é o nosso convidado, a nossa convidada para essa jornada, para essa aventura introdutória sobre o livro desse maravilhoso profeta. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua participação e até lá, permitindo Deus.